Uma jovem escrava foi chamada para cuidar de um bebê numa fazenda do Brasil imperial. Mas quando a febre começou a consumir a criança no meio da madrugada, ela tomou uma decisão que mudaria tudo, uma decisão que poderia custar sua própria vida. Antes de descobrir o que aconteceu naquela noite, me conta aqui nos comentários. De que cidade você está assistindo? E se você gosta de histórias emocionantes baseadas em fatos reais, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma história incrível como essa. Agora vem comigo descobrir o que Maria fez que mudou seu destino para sempre. Maria tinha apenas 16 anos quando foi separada de sua mãe e levada para trabalhar na Casa Grande da Fazenda dos Almeida, uma das propriedades mais ricas do Vale do Paraíba. Seus olhos castanhos carregavam uma tristeza profunda que parecia antiga demais para sua pouca idade, mas também uma centelha de resistência que nenhum chicote conseguirá apagar completamente. Ela viera das senzalas de uma fazenda menor no interior, onde nascerá e crescerá ao lado de sua mãe, Benedita, uma mulher sábia conhecida por suas habilidades com ervas e curas. A separação fora brutal. Maria ainda se lembrava dos gritos de sua mãe quando os homens a arrastaram para a carroça que a levaria para longe, para sempre. Prometeram que ela seria bem tratada na Casa Grande, que teria privilégios que outras escravas não tinham. Mas Maria sabia que privilégios dados pelos senhores eram apenas correntes mais confortáveis. Ela chegará à fazenda dos Almeida numa tarde quente de março de 1850, com apenas uma trouxa de panos rasgados e o peso de todas as memórias que carregava. Naquela tarde específica, 3 meses após sua chegada, a Sinhá Augusta a chamou com urgência incomum. A senhora da casa era uma mulher de aproximadamente 30 anos, com cabelos castanhos sempre presos em coques elaborados e um rosto que poderia ser belo se não fosse constantemente contraído pela severidade. Ela tinha acabado de dar à luz seu primeiro filho, o pequeno Pedro, e o parto fora difícil, deixando-a frágil e nervosa. Maria, você vai cuidar do meu filho durante as noites, ordenou a Sinhá com voz firme mas cansada, segurando o bebê enrolado em mantas de linho fino. O médico disse que ele está com os pulmões fracos. Precisa de vigilância constante. Você vai dormir no quarto ao lado do berço. Se ele chorar, você o acalma imediatamente. Não quero ouvir um pio sequer. Entendeu? Meu marido precisa descansar para os negócios. Maria assentiu em silêncio, sentindo o peso imenso da responsabilidade cair sobre seus ombros jovens mas já curvados pelo trabalho. Enquanto pegava o bebê nos braços pela primeira vez, Maria sentiu algo estranho se mexer em seu peito. O pequeno Pedro era tão frágil, tão indefeso, com sua pele rosada e seus olhinhos ainda fechados para o mundo cruel que o cercava. Ele não tinha culpa de ter nascido senhor, assim como ela não tinha culpa de ter nascido escrava. Naquele momento, segurando aquela vida minúscula, Maria fez uma promessa silenciosa. Protegeria aquele bebê com sua própria vida se necessário, não porque era sua obrigação, mas porque era sua natureza cuidar, amar, proteger. Essa era a humanidade que nenhum sistema conseguia arrancar dela. A Sinhá mostrou-lhe o quarto adjacente ao dos senhores, um espaço pequeno e abafado onde antes guardavam roupas de cama. Haviam colocado ali um catre duro e uma cadeira de madeira. Através da porta que deveria permanecer entreaberta, Maria poderia vigiar o berço de mogno entalhado onde dormia Pedro. Qualquer problema, você me acorda imediatamente, disse Augusta antes de se retirar. Mas só se for realmente grave. Meu marido não tolera interrupções. O recado estava claro. Maria deveria resolver tudo sozinha, mas seria punida se algo desse errado. As primeiras noites foram relativamente tranquilas. Maria descobriu que tinha um jeito natural com o bebê. Quando Pedro choramingava, ela o pegava com delicadeza, embalava-o cantando baixinho as cantigas que sua mãe lhe ensinara, melodias africanas que vinham de muito longe, de uma terra que ela nunca conheceria mas que vivia em sua alma. O bebê parecia se acalmar com sua voz, com o calor de seus braços, com o balanço suave que ela aprenderá observando sua mãe cuidar de outras crianças na senzala. Durante o dia, Maria tinha outras obrigações: lavar roupas, ajudar na cozinha, limpar os aposentos. Mas as noites eram dela e de Pedro. Naquele quartinho abafado, longe dos olhos vigilantes da Sinhá e do feitor,
Maria podia ser quase ela mesma. Conversava baixinho com o bebê, contava-lhe histórias de Anansi, a aranha sábia, de Exu, o orixá dos caminhos, de sua avó que tinha marcas tribais no rosto e se lembrava da travessia do oceano. Mas na quinta noite, tudo mudou. Maria percebeu que Pedro estava diferente desde o entardecer. Ele mamara pouco no seio da ama de leite, uma escrava chamada Josefa que tinha perdido seu próprio filho poucos dias após o nascimento. O bebê estava inquieto, mexendo-se desconfortavelmente no berço, fazendo pequenos sons de desconforto que aos poucos foram aumentando de intensidade. Quando a noite caiu completamente sobre a fazenda, trazendo consigo o coro dos grilos e o uivo distante de algum cão, Maria já estava alerta. Ela mal conseguia descansar, levantando-se a cada poucos minutos para verificar Pedro. Sua testa estava quente demais, sua respiração parecia pesada. Maria molhou um pano em água fresca e passou delicadamente no rostinho do bebê, sussurrando palavras de conforto. Por volta da meia-noite, os outros escravos da fazenda já dormiam exaustos nas senzalas. A casa grande estava mergulhada em silêncio, exceto pelos sons normais da madeira estalando com a mudança de temperatura e o vento nas venezianas. Maria permanecia sentada na cadeira dura, observando atentamente cada movimento de Pedro, cada respiração, rezando baixinho para que a febre passasse sozinha. Ela conhecia algumas técnicas simples que sua mãe lhe ensinara. Compressas frias, infusões leves de camomila se tivesse disponível, banhos mornos. Mas conforme as horas passavam, aproximando-se das 3 da madrugada, Maria sentia crescer dentro de si uma angústia profunda. Pedro não melhorava. Pelo contrário, sua febre parecia aumentar, e seus pequenos gemidos de desconforto começavam a se transformar em algo mais preocupante. Maria sabia, com a sabedoria intuitiva que vinha de gerações de mulheres curandeiras em sua linhagem, que aquilo não era uma simples febre. Era algo mais sério, algo que poderia levar o bebê embora se não fosse tratado adequadamente e rapidamente. Ela olhou para a porta fechada do quarto dos senhores. Deveria acordá-los? Mas e se fosse apenas febre passageira e ela interrompesse o sono do Sr. Almeida? O homem era conhecido por seu temperamento violento quando contrariado. Maria ainda tinha marcas nas costas de uma surra que levará semanas antes, quando deixará cair acidentalmente uma bandeja de porcelana. E se ela acordasse os senhores e eles decidissem que ela era incompetente, que não sabia cuidar de um bebê? Poderia ser mandada de volta para o campo, para o trabalho brutal sob o sol que matava lentamente. Exatamente às 3 da manhã, como se algum relógio invisível tivesse marcado a hora da crise, Pedro soltou um grito que cortou o silêncio da noite como uma lâmina afiada. Não era o choro normal de um bebê com fome ou desconforto. Era um som agudo, desesperado, cheio de dor verdadeira que fez o coração de Maria quase parar no peito. Ela saltou da cadeira e correu até o berço, pegando o bebê nos braços com mãos trêmulas. Pedro estava vermelho como brasa, sua pele queimando de febre tão alta que Maria podia sentir o calor através das mantas. Seus pequenos punhos estavam cerrados, seu corpinho tenso e arqueado numa postura que indicava sofrimento intenso. Os olhinhos, quando se abriram brevemente, estavam vidrados, sem foco, e sua respiração era rápida e superficial demais. Maria sentiu o pânico subir pela garganta, mas forçou-se a manter a calma. Pânico não salvaria o bebê. Ela o embalou suavemente, cantando com voz baixa mas firme, tentando todas as técnicas que conhecia. Caminhou pelo quarto em círculos, balançando Pedro num ritmo constante, o mesmo ritmo que havia acalmado dezenas de bebês nas senzalas. Sussurrou orações, invocou os orixás que sua mãe lhe ensinara a respeitar em segredo, pediu ajuda aos ancestrais. Mas nada funcionava. O choro continuava, cada vez mais fraco, o que era ainda mais assustador do que quando era forte. Maria correu até a bacia com água fresca que mantinha no quarto e preparou compressas geladas. Envolveu Pedro numa manta mais leve, aplicou os panos frios em sua testa, em seu pescoço, em seus pulsos, tentando baixar a febre que parecia determinada a consumir aquela vida frágil. O bebê tremia agora, seu choro transformado em gemidos baixos que partiam o coração. Maria podia sentir lágrimas escorrendo por seu próprio rosto,
lágrimas de desespero e impotência. Foi então que ela percebeu. Pedro estava tendo pequenas convulsões. Seu corpinho se contraía em espasmos breves mas inconfundíveis. Maria conhecia aquilo. Tinha visto acontecer com uma criança na senzala anos atrás, uma menina que morrera porque ninguém soube o que fazer. A lembrança a atingiu como um soco no estômago. Ela não podia deixar Pedro morrer. Não podia carregar mais essa dor, mais essa perda. Naquele momento de desespero absoluto, segurando um bebê moribundo nos braços no meio da madrugada, Maria se lembrou das palavras de sua avó, Mariama, uma mulher que tinha sido trazida da África já adulta e que guardava em sua memória séculos de conhecimento ancestral. Antes de morrer, Mariama tinha levado Maria ainda menina até a beira do rio e lhe mostrado uma planta especial. Essa erva tem o poder de lutar contra a febre que queima por dentro, dissera a anciã com sua voz profunda. Mas é rara, só cresce em lugares específicos, e deve ser usada com cuidado. Lembre-se dela, menina. Um dia você pode precisar salvar uma vida. Maria sabia exatamente onde crescia aquela planta de folhas prateadas que brilhavam sob a luz da lua. Ficava perto do rio, na parte da fazenda que era proibida para os escravos durante a noite. Seu coração disparou não apenas com a esperança de salvar Pedro, mas também com o terror do que significaria sair da Casagrande sem permissão no meio da madrugada. Seria considerado tentativa de fuga. A punição seria terrível, possivelmente fatal. Mas olhando para o rostinho sofrido do bebê, para aquela vida inocente escorregando entre seus dedos, Maria soube que não tinha escolha. Algumas decisões transcendem o medo. Maria ficou paralisada por longos minutos que pareceram eternos, dividida entre o terror da punição e o desespero de ver Pedro piorando. Ela olhou fixamente para a porta fechada do quarto dos senhores. Uma parte de sua mente gritava para que ela batesse naquela porta, acordasse a sinhá Augusta, transferisse a responsabilidade para quem realmente deveria carregá-la. Afinal, Pedro não era seu filho. Ela era apenas uma escrava, uma propriedade, não tinha nem o direito de tomar decisões sobre a própria vida, muito menos sobre a vida do filho dos senhores. Mas outra parte dela, a parte que conectava-se com sua mãe Benedita, com sua avó Mariama, com todas as mulheres de sua linhagem que tinham sido curandeiras, parteiras, guardiãs da vida mesmo em meio à morte que a escravidão trazia, essa parte sabia o que precisava fazer. Os senhores chamariam um médico, certamente. Mas o médico estava na vila, a mais de 1 hora de cavalgada. Ele chegaria ao amanhecer, talvez, se viesse imediatamente. Pedro não tinha horas. Mal tinha minutos. Maria lembrou-se do filho de Josefa, a ama de leite. O bebê tinha apresentado os mesmos sintomas semanas atrás. Febre altíssima, convulsões, aquele choro agudo de dor. Os senhores tinham sido informados, mas ninguém chamou médico para uma criança escrava. A mãe ficou segurando o corpinho do filho enquanto ele morria lentamente, sem poder fazer nada além de chorar e rezar. Maria tinha jurado naquele dia que nunca mais ficaria impotente diante da morte de uma criança, não se houvesse algo que pudesse fazer. Olhando para Pedro, ela viu não o filho dos senhores, não o futuro dono de escravos, mas simplesmente uma criança indefesa que dependia dela para sobreviver. Naquele momento, a humanidade de Maria falou mais alto que o medo. Ela tomou a decisão mais perigosa de sua vida. Iria buscar a erva, acontecesse o que acontecesse. Se fosse capturada, seria torturada, possivelmente morta. Mas se ficasse parada e Pedro morresse, ela teria que viver com aquela culpa pelo resto da vida. E essa, ela sabia, seria uma morte mais lenta e dolorosa. Com mãos trêmulas, Maria enrolou Pedro cuidadosamente em mantas limpas, criando uma espécie de ninho macio no berço. Ela o colocou de lado para evitar que se engasgasse caso vomitasse, algo que tinha visto sua mãe fazer inúmeras vezes. Depois, pegou um pano limpo, molhou-o em água fria e o colocou sobre a testa do bebê, torcendo para que isso ajudasse a controlar a febre até seu retorno. Sussurrou uma oração rápida, prometendo aos orixás que faria qualquer oferenda se Pedro sobrevivesse. Então, descalça como sempre andava, Maria abriu silenciosamente a porta que dava para o corredor. A casa grande era um labirinto de quartos,
corredores e salões que ela conhecia bem após 3 meses de trabalho. Sabia exatamente quais tábuas do assoalho rangiam, quais portas chiavam, por onde poderia passar sem fazer barulho. Moveu-se como uma sombra pela escuridão, seu coração batendo tão forte que temia que o som pudesse acordar alguém. Chegou à cozinha, onde uma pequena porta dos fundos levava ao quintal. Essa porta geralmente estava trancada, mas Maria sabia que a cozinheira, Dona Teresa, às vezes esquecia de fechar o ferrolho quando estava muito cansada. Era sua única esperança. Com dedos trêmulos, ela testou a porta e quase chorou de alívio quando ela se abriu suavemente. Do outro lado, a noite a esperava, ameaçadora e libertadora ao mesmo tempo. Maria deu um último olhar para trás, pensando em Pedro sozinho no berço, pensando em sua própria vida que estava prestes a arriscar, pensando em sua mãe que provavelmente nunca saberia o que aconteceu com sua filha. Então, respirando fundo, ela atravessou aquela porta e se lançou na escuridão da noite, correndo em direção ao rio como se sua vida, e a vida de Pedro, dependessem disso. Por que dependiam? A noite estava surpreendentemente clara, com uma lua crescente que iluminava o caminho com uma luz prateada e fantasmagórica. Era uma bênção e uma maldição ao mesmo tempo. Maria conseguia ver por onde corria, mas também poderia ser vista se alguém estivesse acordado e olhando pelas janelas. Seus pés descalços voavam sobre a terra úmida do orvalho, mal tocando o chão enquanto ela corria em direção aos limites da fazenda, onde ficava o rio que marcava a fronteira com a propriedade vizinha. Ela conhecia bem aquele caminho, tinha ido lá muitas vezes durante o dia para buscar água ou lavar roupas. Mas a noite transformava tudo. As árvores que durante o dia eram apenas árvores agora pareciam gigantes ameaçadores com braços retorcidos. Os sons da floresta, o pio de corujas, o farfalhar de pequenos animais no mato, o distante uivo de algum predador, faziam seu coração disparar ainda mais. Maria não tinha medo do escuro em si, mas tinha um medo visceral de ser capturada. Ela sabia que havia capitães do mato na região, homens cruéis especializados em caçar escravos fugitivos. Sabia também que o Sr. Almeida tinha cães de guarda soltos à noite, animais treinados para serem agressivos com qualquer escravo que tentasse escapar. A qualquer momento, Maria esperava ouvir latidos, gritos, o som de homens acordando e vindo atrás dela. Cada sombra parecia esconder uma ameaça, cada som parecia ser o início de sua captura. Mas Maria não parou. Não diminuiu o passo. Pensou em Pedro queimando de febre, convulsionando no berço, lutando sozinho contra a morte que tentava arrancá-lo do mundo. Pensou na promessa silenciosa que fizera de proteger aquela criança. Pensou em sua mãe, que sempre lhe dissera que uma mulher de sua linhagem nunca desistia quando uma vida estava em jogo. Essa herança de força e resistência corria em suas veias tão seguramente quanto o sangue, e era isso que a impulsionava para a frente. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade mas provavelmente foram apenas 10 minutos, Maria chegou à margem do rio. A água corria escura e misteriosa sob a luz da lua, cantando sua canção eterna. E ali, exatamente onde sua avó lhe mostrará anos atrás, crescia a planta sagrada. Maria reconheceu-a imediatamente pelas folhas prateadas que pareciam capturar e refletir o luar, e pelas pequenas flores brancas que exalavam um perfume doce e medicinal. Com mãos que finalmente pararam de tremer, guiadas pela certeza de que estava fazendo a coisa certa, Maria se ajoelhou na margem enlameada do rio. Ela sussurrou uma oração de agradecimento aos ancestrais, pedindo permissão e bênção à terra antes de colher a planta. Isso era algo que sua avó sempre fizera, nunca tomar da natureza sem pedir, sem agradecer, sem reconhecer que tudo está conectado. Com cuidado reverente, Maria escolheu os ramos mais saudáveis, aqueles com mais folhas e flores, arrancando-os cuidadosamente pela raiz para garantir que levava toda a medicina que a planta poderia oferecer. Enquanto trabalhava, Maria sentiu uma estranha paz momentânea descer sobre ela. Ali, ajoelhada na margem do rio sob a luz da lua, conectada à terra e à água, seguindo os ensinamentos de suas ancestrais, ela não era uma escrava. Era uma curandeira, uma guardiã da vida, uma mulher com propósito e poder. Por alguns segundos preciosos, ela esqueceu do perigo,
Esqueceu da punição que a esperava. Esqueceu de tudo exceto a tarefa sagrada que tinha em mãos. Mas a realidade voltou rapidamente. Ao longe, Maria ouviu o som que mais temia: o latido de cães. Eles ainda estavam distantes, mas vinham em sua direção. Alguém tinha percebido sua ausência. Seu coração voltou a disparar, o pânico inundando suas veias como veneno. Ela agarrou as plantas com força, enrolou-as na barra de sua saia rasgada e começou a correr de volta para a casa grande, mais rápido do que tinha vindo, impulsionada agora não apenas pela urgência de salvar Pedro, mas também pelo terror de ser capturada. A corrida de volta foi um borrão de pânico e determinação. Maria podia ouvir os cães cada vez mais próximos, seus latidos ecoando pela noite como uma promessa de dor e castigo. Seus pulmões ardiam, suas pernas tremiam de exaustão, mas ela continuou correndo. Tropecou em raízes invisíveis na escuridão, arranhando-se em arbustos, mas levantou-se imediatamente e continuou. Nada importava exceto chegar a tempo, salvar Pedro, completar o que tinha começado. Quando finalmente alcançou a casa grande, Maria notou com horror que havia luz em uma das janelas do andar de baixo. Alguém estava acordado. Provavelmente o feitor, João Batista, um homem cruel que tinha prazer em punir escravos. Ela precisava entrar sem ser vista, voltar para o quarto antes que sua ausência fosse descoberta, se é que já não tinha sido. Os cães pareciam ter perdido seu rastro temporariamente, ou talvez estivessem procurando em outra direção, mas era questão de tempo até que viessem para a casa grande. Com o coração quase saindo pela boca, Maria se esgueirou pela porta da cozinha que, graças aos deuses, ainda estava destrancada. Moveu-se pelas sombras como um fantasma, evitando a luz que vazava de sob a porta do escritório onde o feitor aparentemente estava. Subiu a escada de serviço que rangia terrivelmente, cada degrau soando como um trovão em seus ouvidos, mas de alguma forma ninguém apareceu. Finalmente, ela alcançou o corredor que levava ao quarto onde Pedro estava. Entrando no pequeno quarto abafado, Maria quase desmaiou de alívio misturado com medo ao ver que Pedro ainda estava vivo, ainda lutando. Seu choro tinha diminuído para gemidos fracos, o que poderia significar que estava se acalmando ou que estava ficando fraco demais para chorar. Não havia tempo para determinar qual. Com mãos que agora tremiam tanto de exaustão quanto de urgência, Maria correu até a pequena bacia de água que mantinha no quarto. Ela pegou as plantas que tinha colhido, suas folhas prateadas ainda úmidas do orvalho do rio, e começou a preparar a infusão exatamente como sua avó lhe ensinara. Amassou as folhas e flores entre os dedos para liberar seus óleos essenciais, liberando um aroma forte e medicinal que imediatamente encheu o quarto. Colocou tudo numa caneca de metal com água morna que tinha aquecido antes de sair, usando as brasas que mantinha vivas num pequeno braseiro para esse propósito. Enquanto a infusão se formava, Maria observou ansiosamente a porta fechada do quarto dos senhores. A qualquer momento eles poderiam acordar, vir verificar o bebê, descobrir sua ausência e o que ela tinha feito. Ela ainda podia ouvir os cães latindo no exterior, mais distantes agora, mas era apenas questão de tempo. Tudo dependia dos próximos minutos. Se a erva funcionasse rapidamente, se Pedro melhorasse antes que alguém descobrisse, talvez ela tivesse uma chance. Depois de alguns minutos que pareceram horas, Maria coou a infusão através de um pano limpo, obtendo um líquido claro com tom levemente esverdeado que cheirava forte a medicina e esperança. Ela pegou Pedro nos braços, o bebê agora quase não reagindo, seu corpinho ainda queimando de febre. Com infinita delicadeza, Maria molhou outro pano limpo no líquido medicinal e passou suavemente nos lábios ressecados de Pedro, permitindo que algumas gotas preciosas entrassem em sua boca. O bebê reagiu levemente, fazendo uma careta ao gosto amargo, mas Maria persistiu, administrando o remédio gota a gota, cantando baixinho uma cantiga de ninar entre cada aplicação. Depois, ela embebeu compressas limpas na infusão e as aplicou na testa, no pescoço e no peito de Pedro, envolvendo-o numa manta leve. A erva era conhecida não apenas por baixar febres internamente, mas também por trabalhar através da pele, puxando o calor excessivo para fora do corpo. Com Pedro de volta no berço, tratado e medicado da melhor forma que Maria sabia,
ela finalmente se permitiu sentar na cadeira dura, seu corpo tremendo de exaustão física e emocional. Seus pés estavam sangrando de cortes que ela nem tinha sentido durante a corrida. Suas mãos estavam sujas de terra e manchadas do líquido verde da planta. Sua saia estava rasgada e enlameada, evidência inegável de que tinha saído. Se alguém olhasse para ela agora, saberia instantaneamente o que tinha feito. Mas Maria não se importava mais. Ela tinha feito sua escolha, tinha arriscado tudo por aquela vida pequena e frágil, e agora só restava esperar. Ela se ajoelhou ao lado do berço, suas mãos unidas em oração, invocando todos os orixás que conhecia. Invocou Ossan, o orixá das folhas e da cura. Invocou Iemanjá, mãe de todas as cabeças. Invocou seus ancestrais, especialmente sua avó Mariama, pedindo que guiassem sua medicina, que fizessem a erva funcionar, que salvassem Pedro. E então, enquanto o céu lá fora começava a clarear imperceptivelmente com a aproximação do amanhecer, Maria testemunhou o que pareceu um milagre. O choro desesperado de Pedro, que tinha sido uma faca em seu coração a noite toda, começou a diminuir. Seus pequenos músculos começaram a relaxar, perdendo aquela tensão terrível que indicava a dor. Sua respiração, que tinha sido rápida e superficial, começou a se tornar mais profunda e regular. E o mais importante, quando Maria tocou sua testa suavemente, ela ainda estava quente, mas não com aquele calor de brasa que ameaçava consumir a vida. A febre estava baixando. Os primeiros raios de sol começaram a filtrar através das cortinas pesadas de veludo vermelho quando a sinhá Augusta abriu a porta de seu quarto, vestindo um roupão de seda sobre sua camisola de dormir. Ela entrou no quarto adjacente esperando encontrar a cena que tinha temido durante toda a noite. Seu filho doente, talvez pior do que antes, a escrava inútil sem saber o que fazer. A noite tinha sido inquieta, ela tinha acordado várias vezes com a sensação de que algo estava errado, mas cada vez que pensou em levantar, a exaustão do parto recente a puxou de volta para o sono. Mas a cena que ela encontrou não era o que esperava. O pequeno Pedro dormia tranquilamente no berço de mogno, sua respiração calma e regular, seu rostinho não mais contorcido de dor mas sereno e rosado com saúde. A febre que tinha começado na véspera, preocupando-a profundamente, parecia ter desaparecido. Ele estava dormindo o sono profundo de uma criança saudável, não o torpor perigoso de um bebê muito doente. A sinhá Augusta virou-se então para Maria, e foi só nesse momento que realmente a viu. A jovem escrava estava sentada no chão de madeira, com as costas apoiadas na parede, olheiras profundas sob os olhos marcando seu rosto jovem. Suas roupas estavam em estado terrível, a saia rasgada e coberta de lama seca, as mãos sujas de terra e manchadas de verde. Havia arranhões em seus braços expostos, e seus pés descalços estavam machucados e sangrando. Ela parecia alguém que tinha atravessado uma guerra. No chão ao lado de Maria, a sinhá notou os restos da planta. Folhas prateadas amassadas, caules verdes, pequenas flores brancas murchas. Havia um pano úmido manchado de verde, uma caneca de metal com resíduos de algum líquido, e pegadas secas de lama no assoalho que levavam da porta até o berço. A evidência estava ali, clara como o dia que amanhecia. Maria tinha saído da casa grande durante a noite, tinha ido buscar algo na floresta ou perto do rio, e tinha usado isso para tratar Pedro. Por um longo momento que pareceu suspenso no tempo, os olhos da sinhá Augusta e os olhos de Maria se encontraram. Naquele olhar passou todo um universo de coisas não ditas. Medo e coragem, poder e impotência, gratidão e raiva, reconhecimento de uma dívida que nunca poderia ser realmente paga. A sinhá sabia o que tinha acontecido, tão claramente como se Maria tivesse contado toda a história em palavras. E Maria, por sua vez, esperava sua sentença, pronta para aceitar qualquer punição que viesse. Você saiu da casa durante a noite, disse a sinhá Augusta lentamente, sua voz cuidadosamente controlada. Não era uma pergunta, era uma afirmação. Maria baixou a cabeça, preparada para o pior. Sim, senhora, respondeu com voz rouca de cansaço e emoção contida. Para buscar remédio. Para buscar a cura para seu filho. Ele estava muito mal, senhora. Com febre muito alta. Estava tendo convulsões.
Eu não podia deixá-lo morrer. O silêncio que se seguiu pesou no ar como chumbo derretido. Maria podia ouvir seu próprio coração batendo, podia sentir o suor frio escorrendo por suas costas apesar do calor que já começava a subir com o dia. Ela esperava a explosão de raiva, o chamado ao feitor, as ordens para que fosse levada e açoitada até não poder mais ficar em pé. Sabia que sair da Casagrande sem permissão era considerado tentativa de fuga, um dos crimes mais graves que um escravo podia cometer. Mas a explosão não veio. Em vez disso, a sinhá Augusta caminhou lentamente até o berço e olhou para seu filho dormindo pacificamente. Ela tocou sua testinha com a mão delicada, verificando a temperatura, e uma expressão de alívio profundo passou por seu rosto. Então, surpreendentemente, seus olhos se encheram de lágrimas. Ele estava morrendo, não estava? Perguntou baixinho, sem olhar para Maria. Estava, senhora, Maria respondeu honestamente, porque naquele momento parecia não haver espaço para nada além da verdade. Augusta fechou os olhos por um momento, deixando que 2 lágrimas silenciosas escorressem por suas faces. Ela pensou na noite anterior, quando tinha acordado várias vezes com a sensação de que seu filho precisava dela, mas tinha sido fraca demais, cansada demais para se levantar. Pensou em como teria sido acordar pela manhã e encontrar Pedro frio e sem vida no berço. A ideia era insuportável, um horror que fazia seu estômago revirar e seu coração apertar dolorosamente no peito. E então ela olhou novamente para Maria. Realmente olhou. Pela primeira vez vendo não apenas uma escrava, uma propriedade, uma ferramenta útil, mas uma pessoa. Uma jovem de apenas 16 anos que tinha arriscado sua própria vida, que tinha enfrentado a noite aterrorizante, os cães, a possibilidade de punição brutal, tudo para salvar uma criança que nem sequer era sua. Augusta tinha crescido numa sociedade que lhe dizia que pessoas como Maria não tinham sentimentos reais, não tinham alma verdadeira, eram inferiores por natureza. Mas olhando para aquela jovem exausta, sangrando, aterrorizada mas desafiadora, ela não podia mais acreditar nessa mentira. Como você sabia o que fazer? Perguntou Augusta, sua voz carregando uma curiosidade genuína que surpreendeu a ambas. Maria hesitou, não sabendo se deveria falar sobre sua avó, sobre os conhecimentos ancestrais que eram vistos com suspeita pelos senhores, frequentemente associados com feitiçaria e rebelião. Mas algo no tom da sinhá a encorajou a ser honesta. Minha avó era curandeira, senhora. Ela conhecia as plantas, as ervas que curam. Antes de morrer, ela me ensinou muitas coisas. Essa planta que busquei no rio é conhecida por baixar febres perigosas. Minha avó a usou muitas vezes, salvou muitas vidas. Augusta absorveu essa informação em silêncio. Ela pensou no médico da vila, Dr. Oliveira, com seus métodos brutais de sangrias e purgativos que frequentemente deixavam os pacientes piores do que antes. Pensou em como ele tinha cobrado uma fortuna quando ela deu à luz, e ainda assim tinha sido o conhecimento de uma parteira escrava que realmente a salvara quando começou a sangrar excessivamente. Havia um mundo inteiro de sabedoria que sua classe ignorava, desprezava, quando na verdade dependia dela mais do que gostava de admitir. O João Batista está procurando por você, disse Augusta finalmente, referindo-se ao feitor. Os cães latiam na madrugada. Ele pensou que havia um escravo fugindo. Está furioso. Maria sentiu seu estômago apertar de medo. João Batista era cruel mesmo nos seus melhores dias. Furioso, ele seria implacável. Ele vai querer te punir severamente, continuou Augusta, e Maria fechou os olhos, preparando-se para aceitar seu destino. Mas então a sinhá surpreendeu-a novamente. Eu vou dizer a ele que pedi para você sair e buscar a erva. Que você estava seguindo minhas ordens. Maria abriu os olhos, incrédula. Mas senhora, começou, sem entender. Augusta ergueu a mão, silenciando-a. Você salvou meu filho, Maria. Salvou a coisa mais preciosa que tenho neste mundo. Quando ele estava morrendo e eu dormia, ignorante e inútil, você foi corajosa. Você agiu. Você foi mais mãe para ele naquela noite do que eu fui. A admissão custou-lhe. Maria podia ver, mas era verdadeira.
Os dias que se seguiram àquela noite extraordinária trouxeram mudanças sutis mas significativas na vida de Maria. A sinhá Augusta cumpriu sua palavra e protegeu Maria da fúria do feitor João Batista, dizendo-lhe que a escrava estava seguindo ordens diretas dela quando saiu durante a madrugada. O feitor não pareceu completamente convencido, mas não podia questionar a palavra da sinhá. Ainda assim, ele olhava para Maria com suspeita aumentada, esperando uma oportunidade para puni-la por algo, qualquer coisa. Mas antes que essa oportunidade surgisse, Augusta tomou uma decisão que surpreendeu toda a casa. Maria seria oficialmente designada como ama e cuidadora exclusiva do pequeno Pedro. Ela não trabalharia mais na cozinha ou na lavanderia, não seria mais emprestada para outras tarefas. Seu único dever seria cuidar do bebê, e para isso ela receberia um quarto melhor, não mais aquele cubículo abafado, mas um quarto pequeno porém decente adjacente ao quarto de Pedro, que agora tinha seu próprio berçário. O quarto tinha uma janela de verdade, que deixava entrar luz do sol e ar fresco. Tinha uma cama de verdade, não apenas um catre duro, com um colchão de palha limpa e até um lençol. Havia uma cadeira confortável para que Maria pudesse sentar enquanto embalava Pedro, e uma pequena mesa onde ela podia colocar suas coisas. Para alguém que tinha vivido a vida inteira dormindo em esteiras no chão de senzalas superlotadas, aquilo era um luxo inimaginável. Mas o presente mais significativo veio alguns dias depois, quando Augusta levou Maria até um canto esquecido do jardim atrás da casa grande. Você pode plantar suas ervas aqui, disse a sinhá, indicando um pedaço de terra fértil bem próximo à cozinha. Quero que você cultive as plantas medicinais que conhece. Para Pedro, para a família, para todos que precisarem. Era uma concessão extraordinária, um reconhecimento tácito do valor do conhecimento de Maria. Maria começou seu jardim com lágrimas nos olhos, plantando sementes e mudas que conseguiu através de Teresa, a cozinheira, que tinha contatos com escravos de outras fazendas. Ela plantou a erva de folhas prateadas que tinha salvado Pedro, e também camomila para cólicas, erva cidreira para acalmar, arnica para machucados, hortelã para febre e dores de barriga. Cada planta era colocada na terra com orações, com gratidão aos ancestrais, com esperança de que pudesse salvar mais vidas. Enquanto o jardim crescia, também crescia o vínculo entre Maria e Pedro. O bebê respondia à sua voz, acalmava-se em seus braços de uma maneira que não fazia com mais ninguém, nem mesmo com sua própria mãe. Maria cantava para ele as cantigas que sua mãe lhe ensinara, histórias de Anansi e Exu, de terras distantes além do mar, de ancestrais corajosos que tinham sobrevivido à travessia impossível. Ela lhe falava em português, mas também em palavras iorubá que sua avó lhe ensinara, mantendo viva uma língua que estava sendo sistematicamente apagada. Conforme Pedro crescia, passando de bebê recém-nascido a um bebê mais robusto que começava a reconhecer rostos e sorrir, Maria lhe contava histórias. Histórias sobre respeito pela natureza, sobre o poder das plantas, sobre a importância de cuidar dos outros. Ela não podia lhe ensinar explicitamente sobre a injustiça da escravidão, isso seria perigoso demais. Mas podia plantar sementes de empatia, de reconhecimento da humanidade em todas as pessoas, independente da cor da pele ou posição social. A sinhá Augusta observava tudo isso com sentimentos conflitantes. Parte dela estava grata, reconhecia que Maria tinha um dom especial com Pedro, que o bebê prosperava sob seus cuidados de maneiras que não prosperaria sob os cuidados de uma ama branca contratada. Mas outra parte dela sentia ciúmes, desconforto com o fato de que seu filho parecia preferir os braços de uma escrava aos seus próprios. Era um lembrete constante de sua própria inadequação naquela noite crucial, de como tinha falhado quando seu filho mais precisou dela. Ainda assim, Augusta não podia negar a evidência diante de seus olhos. Pedro estava saudável, feliz, se desenvolvendo maravilhosamente. E Maria, com seu jardim de ervas e seus conhecimentos ancestrais, tinha se tornado uma presença valiosa na fazenda. Outros escravos começaram a procurá-la quando estavam doentes, e Maria os tratava nas horas que tinha livres, usando suas ervas para curar feridas infeccionadas, baixar febres, aliviar dores. Ela não podia curar tudo, não podia curar a desnutrição crônica, a exaustão extrema, os ferimentos de açoites, mas fazia o que podia.
O Sr. Almeida, marido de Augusta, notou que tinha menos escravos doentes, menos dias de trabalho perdidos por enfermidade. Sua esposa lhe contou sobre como Maria tinha salvado Pedro, e embora ele nunca demonstrasse gratidão abertamente a uma escrava, ele deixou claro que Maria não deveria ser molestada. Era o mais próximo de proteção que alguém em sua posição poderia ter. Os meses se transformaram em anos. Pedro cresceu de bebê para criança pequena, sempre com Maria ao seu lado. Ela lhe ensinou a andar, segurando suas mãozinhas enquanto ele dava passos trêmulos. Ensinou-lhe as primeiras palavras, celebrando cada novo som que saía de sua boca. Levava-o ao jardim de ervas e lhe mostrava as plantas, contando-lhe histórias sobre cada uma, plantando nele não apenas conhecimento botânico, mas respeito pela natureza e pelos que a compreendem. Quando Pedro tinha 3 anos, aconteceu algo que Maria nunca esqueceria. Ela estava no jardim, colhendo folhas de hortelã, quando Pedro veio correndo na direção dela, seguido por sua mãe. O menino tinha se machucado, um corte no joelho de uma queda, e estava chorando. Mas ele não correu para Augusta. Correu para Maria, gritando má, má. Sua versão infantil de Maria, procurando consolo em seus braços. Maria olhou para Augusta, esperando ver raiva ou ciúmes. Em vez disso, viu algo mais complexo, uma mistura de tristeza, aceitação e talvez até um tipo estranho de gratidão. Augusta entendeu naquele momento algo que Maria sempre soube. Você não podia forçar amor, não podia ordenar que uma criança escolhesse quem amava. Pedro amava Maria porque ela tinha estado lá para ele desde seus primeiros momentos de vida, porque tinha arriscado tudo para salvá-lo, porque era ela quem o consolava quando chorava, quem curava suas dores, quem lhe cantava até dormir. Maria tratou o corte de Pedro com folhas de arnica do seu jardim, limpando-o gentilmente enquanto lhe contava uma história sobre um pequeno príncipe corajoso que não tinha medo de machucados. O menino parou de chorar e ouviu, fascinado, como sempre ficava com as histórias de Maria. Quando ela terminou, ele beijou sua bochecha com um amor tão puro e genuíno que trouxe lágrimas aos olhos dela. Naquela noite, depois de colocar Pedro para dormir, Maria ficou na janela de seu quarto olhando para as estrelas. Pensou em sua mãe, Benedita, perguntando-se se ela ainda estava viva, se ainda pensava nela, se sabia que sua filha tinha sobrevivido, tinha até encontrado uma forma estranha de propósito dentro do pesadelo da escravidão. Pensou em sua avó, Mariama, e agradeceu aos ancestrais por terem preservado e transmitido o conhecimento que salvara a vida de Pedro e de tantos outros. Maria sabia que sua situação era uma anomalia. Sabia que tinha privilégios que outros escravos não tinham, um quarto decente, comida suficiente, trabalho que não quebrava seu corpo, proteção relativa contra os piores abusos. Sentia culpa por isso às vezes, especialmente quando via seus irmãos e irmãs nas senzalas voltando dos campos ao anoitecer, exaustos demais até para comer. Mas ela também entendia que não podia mudar o sistema inteiro. Tudo o que podia fazer era ajudar onde conseguia, usar seus conhecimentos para aliviar o sofrimento onde era possível, e plantar sementes de humanidade em Pedro. Porque Maria tinha uma esperança secreta, um sonho que ela guardava no fundo do coração. Ela esperava que, ao criar Pedro com amor e ensinamentos sobre compaixão e respeito, ela pudesse plantar nele as sementes que um dia florescessem em mudança real. Ele cresceria sabendo que uma mulher escrava tinha salvado sua vida, que havia sabedoria e valor em pessoas que a sociedade considerava propriedade. Talvez, apenas talvez, quando ele crescesse e se tornasse senhor da fazenda, ele lembraria. Talvez ele fosse diferente. Era uma esperança pequena, quase impossível, mas era tudo que Maria tinha. E enquanto ela permanecia na janela, observando a lua crescente que lembrava aquela outra lua que iluminara seu caminho até o rio anos atrás, ela fez uma nova promessa. Continuaria lutando à sua maneira, não com armas ou rebelião aberta, que só trariam morte, mas com amor, conhecimento e a persistência silenciosa de quem se recusa a ser desumanizada. A madrugada que poderia ter sido sua perdição, que poderia ter resultado em punição brutal e morte, tinha se transformado em algo mais. Não era liberdade, essa ainda estava muito distante, ainda levaria décadas para chegar ao Brasil. Mas era uma pequena vitória,
Um espaço minúsculo onde Maria podia ser mais do que apenas uma escrava. Ela era uma curandeira, uma mãe substituta, uma professora, uma guardiã de conhecimento ancestral. Era humana, e era vista, pelo menos por algumas pessoas, como tal. E naquele pequeno reconhecimento de sua humanidade, naquele respeito conquistado através de coragem extraordinária e sabedoria ancestral, Maria encontrou força não apenas para sobreviver, mas para viver com propósito e dignidade. Ela plantaria suas ervas, cuidaria de Pedro, curaria os doentes, e esperaria. Porque a história lhe ensinara que nenhuma noite, por mais escura que seja, dura para sempre. O amanhecer sempre chega, cedo ou tarde. E quando chegasse o amanhecer da liberdade, para ela ou para as gerações futuras, as sementes que ela estava plantando agora teriam crescido, florescido, espalhado.